continuando, na letra B, né, o exemplo foi o elemento bário, representado pelo símbolo Ba. Então, o bário, ele tem número atômico 56 e número de massa 137. Então, qual vai ser a quantidade de prótons? Lembra? P é sempre igual a Z. Então, o número de P vai ser 56. O número de nêutrons é só você subtrair 137 menos 56. Então, o número de nêutrons vai dar 81. Por quê? Porque massa é a soma de P mais N. Então, para mim saber nêutrons, é só eu subtrair. E a quantidade de elétrons vai ser 56. Por quê? Porque, como eu falei no primeiro vídeo, P é igual a E. Então, a mesma quantidade de P é a quantidade de E, de elétrons. Quando isso acontece, para ser a mesma quantidade, quando esse átomo ele nem perdeu e nem compartilhou elétrons, certo? Então, ficou P igual a 56, N igual a 81 e E igual a 56. Para finalizar a letra C, então aí tem o elemento césio, representado pelo símbolo CS, número atômico 55, número de massa 132. Então, qual vai ser a quantidade de P? 55. Quantidade de N, só você ter subtraído 132 menos 55. E a quantidade de E igual a de P, certo? Então, essa ficou a resposta da letra C. Então, vamos lá. Então, continuando, né, sobre esse mesmo assunto, vocês precisam saber sobre 3 tipos de elementos químicos, que são os chamados isótopos, isóbaros e isótonos. Então, quando é que vai ter um elemento químico chamado isótopo? Os elementos químicos, eles são isótopos quando eles apresentam o mesmo número de prótons. Ou seja, pensem aí que está representado 2 elementos do mesmo tipo, né? Representado aí pela letra A. O que é que esses elementos têm em comum? Eles têm em comum o mesmo número atômico, que é 12. Então, quando os elementos químicos ele tem o mesmo número atômico, então eles são chamados de isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons. Quando é que eles são isóbaros? Quando eles vão possuir o mesmo número de massa. Na palavra isóbaro, vocês lembrem aí a letra A, que A significa número de massa. Então, vejam, aí está o elemento A e o elemento B. O que é que eles têm em comum? O número de massa, que é 28. Já os isótonos, eles vão ser aqueles elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons. Se você subtrair 28 menos 12, dá 12. E 28 menos 12, 16. E 30 menos 14, 16. Né? Para mim saber o número de nêutrons, é só eu subtrair a massa menos o número atômico. Então, se eles têm um número de nêutrons iguais, eles são chamados de isótonos. Então, aqui está um exemplo, certo? Aí o elemento hidrogênio, esses dois são isótopos, eles têm número de massa diferente, mas eles têm o mesmo número atômico. Então, eles vão ter no núcleo um próton, certo? Os elementos químicos, eu posso, ter mais de um mesmo elemento químico, porém, que eles vão ter algumas diferenças e semelhanças. Então, aí tem o elemento químico nitrogênio e o elemento químico boro. Então, vejam, eles são isótonos. O que é que eles têm que ter de igual? O mesmo número de nêutrons, certo? O terceiro exemplo são isóbaros, vão ter o mesmo número de massa, 107. E os 2 isótopos aí do carbono, eles são isótopos porque ele tem o mesmo número de prótons. Só para vocês entenderem, na natureza tem 3 tipos de elemento químico do oxigênio. 3 isótopos do elemento químico oxigênio. O que é que eles diferem? Por sua massa atômica, mas o que é que eles têm de semelhante? O mesmo número de prótons. Todos aí têm 8 prótons no núcleo. Beleza, galerinha? Espero que tenham entendido.